Bom dia, dia 11 de outubro. Seja sincero com Deus. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Salmos 25, 11. Quando lemos a Bíblia, vemos que Davi sempre foi um homem que procurava Deus em todos os momentos. Quando algo bom acontecia, ele louvava expressando gratidão. Quando pecava, prontamente se aproximava do Pai para pedir perdão e restauração. Davi era um homem temente a Deus. Mas não se engane, temor, nesse caso, não quer dizer ter medo, mas sim profundo respeito e obediência. Assim como Davi, quando alcançamos esse nível de relacionamento com o Pai, ele nos leva a lugares inimagináveis, pois nos tornamos alguém dependente dele, a quem ele pode confiar seus maiores propósitos. Entenda que o temor gera frutos, afinal, é impossível estar em Deus e não ser frutífero. Quando buscamos profundamente Deus, não escondemos nossas falhas. Pelo contrário, procuramos ajuda para obtermos cura. Em Provérbios 28:13, a Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Uma das minhas atribuições como pastor é aconselhar pessoas e inspirar suas decisões. Certamente recebo testemunhos do quanto uma simples conversa foi um divisor de água na vida de uma pessoa. Como está o seu relacionamento com Deus Pai? Você tem se aproximado a ponto de estreitar os laços e viver em intimidade com Ele? Faça isso e desfrute da misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs sobre a sua vida. Coloque tudo nas mãos dele. Seja sincero e ele será seu porto seguro. Palavra-chave de hoje: temor. Leitura bíblica, Eclesiastes 8. Eclesiastes 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obediência ao rei. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim, também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar esta batalha, e não há jeito de escapar. Os bons e os maus. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas. E isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? E por que os criminosos não são castigados logo? Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como uma sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados, e não os maus. E os maus são premiados, e não os bons. É o que digo. Isso também é ilusão. Por isso, estou convencido
de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nessa vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite, e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade, eles também não entendem. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.